Olá pessoal, vamos à nossa videoaula de número 1 do nosso curso Tec Mecânica da disciplina de Fabricação Mecânica 1, onde daremos continuidade na abordagem do tema de ferramentas manuais, ok? Então, mediante essa situação, por enquanto estaremos dessa forma online, mas daqui a alguns curto espaço de tempo estaremos juntos aí para estarmos trocando ideias. Então, dando continuidade à parte de ferramentas manuais, nós temos aqui, na verdade, dois pontos importantes, que são os verificadores e calibradores, tá? Nada mais, nada menos são ferramentas que eu faço medições de forma indireta, que eles vão apresentar formas, perfis, raios, folgas, diâmetro, então, que eu posso utilizar de forma bem diversificada, que eu posso utilizar como instrumento também de medição, mas uma medição indireta, ok? Então aqui nós temos, na verdade, dois tipos de verificador. Um é o verificador de raio e o outro é o verificador de ângulo, ok? Então, se vocês observarem aqui, ó, deixa eu dar um zoom, vamos lá. Aqui eu tenho, na verdade, a gente fala um canivete, ok? Onde possui várias lâminas. Se vocês observarem na extremidade, tá? Na extremidade, o que ele possui? Ele possui um convexo e um côncavo, onde que aqui na lâmina está registrado exatamente o que? Qual o raio desse perfil. Então, esse verificador é o nosso verificador de raio, que serve para me verificar o que? Perfis côncavo e convexo. Às vezes você tem um raio que você não consegue, um raio muito pequeno, então para você verificar se ele está corretamente executado, é utilizado o nosso verificador de raio. E temos o verificador de ângulo também. O que é o verificador de ângulo? O verificador de ângulo é uma superfície que ela também possui uma determinada forma e no corpo desse verificador tem exatamente o que? Registrado qual é o ângulo dessa superfície aí, dessa forma geométrica que você precisa mensurar na área aí. Agora, o mais utilizado na indústria, na verdade, são esses dois últimos elementos aqui, no qual nós estaremos tratando, que é o que? É o nosso verificador de rosca. Na área é mais conhecido como canivete rosca. Se vocês puderem observar, ele tem na verdade o perfil, tá? E tem na verdade uma gravação aqui. E o que acontece? Muitos dos canivetes de rosca ou dos verificadores de rosca traz na verdade dois tipos de rosca, que são as mais comuns que nós utilizamos no nosso cotidiano, que aqui tá, observem essa informação, tá? Métrica 60 graus. Alguns canivetes trazem de um lado a rosca métrica, de outro trazem do outro lado a rosca padrão americano, que é a Whitworth ou Whitworth. Tá? Então, aqui tem a aplicação do canivete rosca. Para que ele serve? Tem determinados parafusos, determinadas roscas que às vezes é impossível se identificar olho nu qual é o passo e qual a sua dimensão. Então, essa gravação que existe aqui, ó, essa gravação que existe representa exatamente o que? A distância da crista de cada filete aqui. Então, para que isso muito me serve? Se eu for executar uma rosca no torno mecânico, eu preciso saber o que? A distância entre cada filete desse. Então, essa distância desse filete até o outro filete nós chamamos exatamente de passo. Então, o canivete rosca ele traz para mim o passo da rosca ou a quantidade de fios que eu tenho por polegada. Só que agora eu tenho um outro elemento aqui que é o calibrador de folga. Ele é muito utilizado para que você possa realizar ajustes, só que ajuste muitas vezes de uma dimensão muito pequena, de 0,5 milímetros ou até de 5 centésimos, tá? Que é o nosso verificador de folga ou apalpador, muito comum como calibrador, tá? Então, aqui eu tenho duas ferramentas, uma para verificar rosca, outra para calibrar exatamente o que? Algumas dimensões muito pequenas, às vezes você não consegue mensurar, como vocês verão no vídeo à frente, então utilizo ele como uma medição indireta para que eu possa ter uma medição mais precisa aí, tá?
E temos os famosos PNP. Por que PNP? Exatamente passa ou não passa. São os nossos calibradores, ok? Então, esses calibradores, eles podem ser para calibração de eixos ou para calibração de furos. Vamos dar uma observada aqui no nosso calibrador. Então, como é que é o calibrador? Ele, na verdade, tem uma dimensão mínima e tem uma dimensão máxima. Muito utilizado no controle de qualidade, porque você não precisa toda hora ficar medindo, mensurando uma peça, você pode só fazer o processo de comparação, ou seja, você compara, vê se está dentro do parâmetro mínimo ou parâmetro máximo. Então, na condição você passa ou não passa, por isso que exatamente é PNP. Então, como na mesma condição de eixo, eu tenho o meu calibrador tipo tampão, que é para furos, né? Onde eu tenho as dimensões. Se vocês observarem aqui, eu tenho a dimensão mínima, que seria nesse caso, se você observar aqui mais à frente na disciplina de metrologia, nós estaremos vendo sobre o que são essas tolerâncias, tá? Então aqui eu tenho dimensão mínima e dimensão máxima na casa dos centésimos, ok? E temos hoje também, que temos hoje, nós temos também os verificadores de chapa e arame, só que hoje não é tão comum, né? Aí você fala, poxa, por que o fio zero, arame zero, ele é muito maior do que o 36 que está nessa outra extremidade? Vamos dar um zoom aqui, ó, o zero está aqui e observa o 36, é porque isso na verdade é um padrão americano, tá? O padrão AWG. Então hoje isso não é tão comum mais no nosso cotidiano, tá? Porque na condição de chapas, né? Quando você vai comprar uma chapa, você não, muitas das vezes você não compra pela chapa, pela espessura. Eu quero a chapa número 20, eu quero a chapa número 30, eu quero a chapa número 18, tá? A chapa 20 é mais utilizada hoje pelo pessoal da serralheria para fabricação de grade, entre outros elementos aí. Tá? E temos aqui agora o nosso escantilhão. O que é essa ferramenta? Você lembra que eu comentei lá anteriormente no canivete rosca que nós temos dois tipos de rosca? Nós temos a rosca métrica e temos a rosca Whitworth ou Whiteworth. Então, não sei se vocês se lembram, no canivete de rosca na parte métrica, tá? Na parte métrica, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um ângulo, ok? Tá? Nós tínhamos um ângulo aí, tá? Se vocês observarem aqui, tá? Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho a gravação de um ângulo e tenho um entalhe desse mesmo ângulo, tá? Então, para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta serve para que eu possa posicionar no torno mecânico dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho, na verdade, um conjunto mecânico no torno e aqui o escantilhão, para que eu possa posicionar essa ferramenta para que ela venha ficar perpendicular, que ela não vai ficar caindo nem para a direita nem para a esquerda, a roupa só venha ficar perpendicular. Então, é uma ferramenta que eu utilizo principalmente para o quê? Para verificar apenas o posicionamento da ferramenta que vai executar a rosca. Então, eu tenho ela tanto métrica e tenho ela tanto em polegada, nas duas situações aí. Tá? Então, esse é o escantilhão que eu utilizo para verificar perfil de rosca aí. E outra ferramenta muito utilizada também é o nosso compasso, que ele tanto serve para que eu possa traçar, como para que eu possa, na verdade, também fazer o quê? Para que eu possa fazer medições, tá? Como que seriam essas medições, tá? Então, aqui, na verdade, eu tenho 3 tipos de compasso, ok? Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho, na verdade, o que difere um do outro? Observem essas pernas dele, a ponta, ok? Este outro modelo da ponta e este outro aqui que tem um modelo diferenciado, tá? O que acontece, tá? Então, todos os 3 compassos,
tá? Eu posso usar para fazer medições. Nesse exemplo aqui, ó, eu posso utilizar esse compasso para fazer medições de tubos internos, tá? Ele tem, na verdade, uma mola, composto por uma mola, eu tenho um ajuste, tá? Se eu não tenho equipamento de medição, eu posso utilizar isso como medição indireta. O que acontece? Eu ajusto, depois eu uso um paquímetro, uso uma trena para fazer a medição que vai dar interna aí, tá? E da mesma forma como esse mede interno, esse mede externo. Isso aqui é exclusivamente para medições de tubulações externas, tá? Onde eu não preciso de um grau de confiança, de segurança tão grande, mas eu vou utilizar o equipamento para ter uma certeza que aquela medida está dentro de um determinado valor. E aqui nós temos o compasso, que nós usamos para traçar, utilizamos principalmente para traçar o que? Arcos, circunferências e medidas também, se for o caso aí. Então, entre o último aqui, né, aquilo que eu comentei com vocês, nós temos as chaves que são adequadas, ou seja, as chaves que são específicas para que eu possa realizar o que? Montagens que requerem um aperto muito maior do que o aperto manual, tá? Então, utilizado aqui são as chaves de batida, elas que vão ajustar a determinados tipos de porca. Então, aqui eu vou apresentar para vocês um vídeo onde demonstra a utilização, principalmente nessa situação, tá? Onde demonstra principalmente nessa situação a aplicação do apalpador e da chave também de ajuste e batida, que seria o caso aí, ok? Vamos lá. Remova o óleo protetivo do furo e também do diâmetro externo. Com Opa, peraí que deu um problema, vamos retornar aqui. calibrador de lâminas de 0,03 mm ou maior, meça a folga inicial existente entre o anel externo e o rolo do rolamento que esteja mais livre e anote para uso na tabela de redução de folga. Coloque o rolamento sobre o eixo. Limpe a bucha. Coloque a bucha no eixo e então desloque-a sob o rolamento até que consiga um contato firme. A montagem da bucha sob o rolamento autocompensador com diâmetro acima de 50 mm se torna extremamente mais fácil quando utilizada a porca hidráulica e o relógio comparador. Insira e rosqueie a porca hidráulica na rosca do eixo com o êmbolo virado para a bucha de desmontagem. Utilize de uma chave de pino reta, CPR, para obter um contato adequado entre o rolamento, a bucha e o eixo. Insira o relógio comparador na porca hidráulica e prenda com um parafuso de nylon. Prenda a mangueira da bomba no engate rápido da porca hidráulica. Regule o indicador do relógio comparador para 0. Depois consulte a tabela de deslocamento axial para saber o valor a ser deslocado e regule o segundo marcador para o valor dado pela tabela. Bombeie o óleo para a porca hidráulica deslocando o êmbolo, observando a redução de folga por deslocamento axial no relógio comparador. Ao se atingir o deslocamento axial desejado, confira com um calibrador de lâminas a folga radial final, comparando com a tabela. Alivie. Ok, pessoal, é apenas uma parte para que vocês possam ter ideia da aplicação aí do nosso calibrador de folga, na verdade, e tem a parte da porca hidráulica que nós veremos mais à frente aí. Então, desculpe alguns bugs aí do operador, ok? Então, nós veremos a parte de lima, tá? Então, a lima é muito utilizada aí nos processos, principalmente
no cotidiano, quando você precisa tirar uma rebarba, quando muita gente gosta de afiar uma faca, gosta de fazer determinados serviços aí. Então, vamos lá. Então, a lima, na verdade, ela é composta pela parte que nós chamamos onde encaixa o cabo, tá? Então, na região onde encaixa o cabo aqui, ó, nós temos principalmente o que nós chamamos de a espiga, tá? E temos o corpo dela aqui. Então, nós vamos abordar mais à frente aqui, na verdade, são os tipos de limas, ok? Como assim, tipo? Porque, na verdade, eu posso ter a mesma lima com formato, mas eu tenho uma aplicação diferente dela aí. Então, o que vai importar para a gente vai ser exatamente o que? O que vai importar vai ser a situação de quê? Da forma dela, do picado e do tamanho da lima. Então, eu vou já colocar todas as formas aqui. Depois nós vamos começar. Aqui, então, nós temos a lima que nós mais utilizamos, tá? Que é a lima paralela, ok? E temos a lima chata. Qual a diferença? Se vocês observarem aqui, ó, a lima paralela, ela é contínua. E a lima chata, a única diferença entre a lima paralela e a lima chata é que na extremidade dela, ela tem uma leve abaulada, ou seja, ela não é mais paralela. Então, se vocês observar, ambas são limas retangulares, mas devido ao formato da ponta, tá? Uma é lima paralela, outra lima chata, tá? E eu posso ter também a lima, ó, paralela com os cantos arredondados, e tem uma lima triangular, é muito utilizada para principalmente a afiação de motosserra, afiação de serrote, tá? Temos a lima quadrada, ok? Que quando você necessita superfície onde os cantos precisam ficar canto vivo. A lima faca, muito utilizada para afiação de tesoura. A lima meia cana, ok? Por que meia cana? Porque numa das extremidades ela possui, na verdade, um côncavo e outra superfície ela é plana. E outra lima, né, que a lima redonda, que os pessoais mais antigos chamam de limatom. Não sei por que chama de limatom, mas chama de limatom, que são as limas com perfil redondo aí, tá? Então, as limas, elas são classificadas principalmente conforme o quê? Conforme o picado que existe. Se vocês observarem aqui, ó, vamos lá. Observe que o picado seriam cada linha dessa daqui. Então, aqui eu tenho um picado mais espaçado, aqui eu tenho um picado mais junto, aqui tem um picado mais juntinho ainda. Mas se você observar, ele está apenas em um sentido. Então, quando esse picado está em apenas um sentido, nós temos exatamente o que? A lima que nós chamamos de lima, tá? Mursa. Observe porque os picados são bem próximos. Quando esses picados são mais afastados, tá? É a lima bastarda. Então, na verdade, são 3 tipos de lima aí. Eu tenho a lima bastarda, que é para desbaste. Eu tenho a lima bastardinha, que é intermediária entre desbaste e a mursa. E temos a lima mursa, que é a lima específica para que eu possa realizar acabamento. Então, se eu quero desbastar muito material, ou seja, retirar muito material, eu utilizo a lima bastarda. Se eu preciso, na verdade, retirar menos material, só que um acabamento melhor, eu utilizo a lima mursa, tá? E temos também o que? Observa, diferente da anterior, eu tenho a lima bastarda com o picado cruzado. Observa o picado aqui, ele é cruzado. Então, eu posso ter tanto a lima bastarda picado simples e bastarda picado cruzado e a lima mursa. Então, se eu tenho uma situação que eu preciso retirar muito material e, por enquanto, a minha intenção não é medida final, eu vou utilizar a lima bastarda. Se a minha intenção é um acabamento final, eu preciso de um acabamento melhor, um acabamento menos áspero, eu vou utilizar a lima mursa.
tá? Então, a aplicação de picado simples e picado cruzado é muito utilizada principalmente na situação de não metais e metais, porque tende a acumular uma grande quantidade de resíduos dentro da lima aí. Então, alguns cuidados que nós devemos ter, principalmente nas condições de lima, é evitar principalmente o quê? É evitar que ambos elas fiquem se tocando, porque aquele picado, né, aquele denticulado, quando fica tocando um com o outro, ele com o tempo ele vai perdendo aquele poder de corte devido ao contato. E outra coisa muito importante é você evitar contato com umidade, porque a lima ela vai oxidar. Ela não tem nenhum tratamento de superfície para que ela não venha suportar a oxidação aí. Então, ela tem que ser guardada com cuidado para evitar essa condição de oxidação aí, tá? Então, aqui nós temos uma tabela onde traz principalmente os tipos de lima e aplicação, ok? Então, onde nós temos a lima plana, a lima faca e as limas classificadas conforme a quantidade de dentes por centímetro. Então, olha só, nós temos aqui a lima plana, nós temos dentro das limas planas, temos lima chata, paralela, quadrada, redonda, mecânica, triangular, onde cada um tem uma aplicação específica para cada situação. A lima faca, principalmente para ângulos menores do que 60 graus aí. E todas essas aqui eu posso ter picado simples e picado cruzado, ok? Onde o picado simples, indicado principalmente materiais não ferrosos, alumínio, chumbo, cobre, entre outros aí, e o picado cruzado principalmente para materiais metálicos. Então, aquilo que eu comentei anteriormente, a lima bastarda, ela na verdade tem uma quantidade menor de dente por centímetro, ou seja, automaticamente ela para um desbaste mais grosso, né? Eu preciso desbastar material. E temos a lima mursa, que é os dois extremos, que é uma lima utilizada principalmente para acabamento de superfície aí, ok? Então, essa ferramenta aqui, eu até brinco, né? Ela é muito conhecida por todos aí, tá? É o arco de serra, porque na verdade é uma ferramenta manual. Até o pessoal muito na construção civil, eles fabricam o seu próprio arco de serra utilizando um vergalhão, então sem problema algum. O detalhe é que o arco ele tem que dar uma segurança, principalmente na parte de ergonomia, principalmente aqui na parte de cabo, para que venha se evitar acidente, né? Principalmente na parte da espiga aqui, tá? Onde vem evitar acidente. Então, o arco de serra é uma ferramenta assim simples, mas muito utilizado no cotidiano da indústria, até da nossa casa, nossa residência. Então, o que ele é composto? Na verdade, é um arco, ok? Onde a parte fundamental desse conjunto é que ele tem que estar alinhado, né? Que você encontra muito arco de serra onde a serrinha está no sentido, o arco está no sentido totalmente oposto, ambos têm que estar alinhados. E a parte importante aqui exatamente é a nossa lâmina de serra. O que é essa lâmina de serra? Então, na verdade, ela tem comprimentos, pode variando de 8 até 12 polegadas de comprimento aí, lembrando que uma polegada equivale a 25,4 milímetros. E o que vai definir aqui? Vai ser a quantidade de dente por polegada, ou seja, o número de dente por polegada. Então, o que acontece? Quanto menor a quantidade de dente, para materiais ferrosos, quanto maior a quantidade de dente para materiais não ferrosos. Por quê? Tá? Porque o material tende a impregnar dentro dos dentes, tá? Então, só fazendo uma pequena correção. Na verdade, quanto maior a quantidade de dentes em materiais ferrosos, quanto menor não ferrosos aqui. Desculpem, ok? Então, o que vai caracterizar quando você vai comprar a serra, você pode pedir conforme o número de dentes. Eu quero com 18 dentes por polegada, eu quero com 24 dentes por polegada, ou eu quero com 32 dentes por polegada. Então, você pode especificar no momento da compra aí.
porque materiais mais duros, ideal que você tenha uma maior quantidade de dente para que você venha realizar menos esforço aí. Então, o que é o rasquete, a nossa próxima ferramenta e manual utilizada aí? O rasquete, pessoal, é uma ferramenta também que eu vou de um corte especial. Ela é um aço especial, tá? Um aço temperado para que eu venha raspar. Mas essa raspagem é na coisa de centésimo, tá? Então, o que é o raspador? Vamos imaginar o seguinte: você tem um equipamento antigo que os ajustes já não estão legais, já está com muita folga, você precisa ajustar. Então, o que é feito? É a operação de rasquetear. O que é a operação de rasquetear? Eu pego uma superfície, tá? Eu faço a coloração, então numa mesa de traçagem, uma mesa de desempenho, eu faço a fricção dessa peça, onde ela vai pintar os pontos onde estão mais altos entre aspas aí. Então, nessa condição, eu vou com essa ferramenta, com essa ponta que ela é temperada, e vou começar a raspar aquele ponto. Só que é raspar no sentido eu tenho sempre um sentido de que eu vou raspar, ok? Sempre sentido cruzado, tá? E faço o desbaste daquela superfície e até que tenha um melhor contato possível. Tá? Só que eu utilizo, além do rasquete, utilizo outras ferramentas, como tinta de traçagem, como eu preciso de uma mesa de desempenho, ou seja, eu preciso de uma referência. Tá? Então, muitas das referências, o que o pessoal utiliza? Uma pedra de granito, porque sabe que aquela superfície ela é polida e muito bem plana aí. Então, o rasquete, essa ferramenta especial, literalmente para raspar, só que você vai raspar coisas de centésimo de uma superfície, tá? Não é um desbaste grosso, é um desbaste nas coisas de centésimos, tá? E outro elemento aqui é o extrator de polias, né? Então, eu tenho aqui, na verdade, o extrator de polias, e todo aquele que tem, na verdade, um conjunto maior aqui de pernas, que nós chamamos, né? Ele vai ser melhor, ele é autocentrante. Porque eu tenho aqueles conjuntos que são apenas de duas pernas, que não possuem a função autocentrante. Então, trigonometricamente, 3 pontos é melhor do que 2 e melhor do que 4, tá? Porque eu tenho um apoio uniforme aí da superfície aí. Então, o que é o extrator de polias ou rolamento? Ou o famoso saca-polia, para ficar mais fácil, o saca-polia. Então, é uma ferramenta que vai me auxiliar para desmontar rolamentos de pequeno, grande porte aí, e para que eu possa evitar pancadas, principalmente em alguns conjuntos mecânicos, tá? Então, dentre os nossos extratores aqui de rolamento, o famoso saca-polia, para ficar mais fácil aí, nós podemos ter ele do sistema agora aqui já totalmente hidráulico, tá? Eu tenho ele totalmente hidráulico. E temos aqui, eu não sei se vocês se lembram do videozinho da montagem, eu tenho a porca hidráulica também, que vai me facilitar no momento da montagem. Então, eu posso ter o saca-polia totalmente hidráulico, porque eu não preciso usar nenhuma chave, igual vocês verão no vídeo posterior. E tem a porca hidráulica. O que acontece na porca hidráulica? No momento que ela é montada, né? Não sei se vocês vão lembrar do vídeo, existe uma pressão, a pressão hidráulica faz deslocamento e faz o ajuste desse rolamento sobre a superfície aí, ok? Então, vamos ao vídeo aqui. Só o áudio só não está em português, tá, pessoal? Mas tem uma legendazinha para ficar tranquilo aí. Set the tip of the center screw against the center of the shaft. Turn the arm adjuster to set the arm position closer to the back face of the bearing. Turn the center screw and hook the jaws of the arms onto the back face of the bearing.
Rotate the center screw clockwise to extract the bearing. Unscrew the center screw to remove the bearing. Ok? Então, pessoal, não sei se vocês puderam observar, é o próprio saco a polir, ele é autocentrante, porque ele tem exatamente, são 3 pernas ou 3 garras. Na área, o pessoal fala, vem um saco a polir de 3 pernas, de 2 pernas, porque nada mais, nada menos que é garra. Sempre lembrando que, às vezes, o termo que o pessoal utiliza na área é diferente do termo técnico. Então, o termo técnico é garra, mas nós sempre falamos saco a polir de 3 pernas, de 2 pernas, e assim vai. Então, dando prosseguimento aí, nós estaremos vendo principalmente agora a parte de brocas, né? Que são as brocas, né? Hoje todo mundo utiliza uma broca para furar uma parede, uma broca para furar um metal, uma broca para furar uma madeira, tá? Então, as brocas, elas, assim, brocas, que eu vou falar broca de verdade, tá? Que existe aquela Xing Ling que já comentei com vocês, custam em 99, é complicado. Tá? Então, elas possuem um diâmetro, uma forma, tá? E principalmente fabricados, tá? Elas são as ideais, que são em aço ao carbono e aço rápido. Então, por isso que existe brocas e brocas, aquelas brocas que você fura uma vez, depois não fura mais nada, e brocas de verdade, que você consegue realizar vários tipos de furações aí. Então, dentre essas brocas e brocas, né, nós temos o que? Nós temos a classificação delas. Não é, nós só temos a broca helicoidal, não. Nós temos vários tipos de broca aí. Então, nós temos o que? A famosa broca helicoidal, que nós veremos. A broca de centrar. Essa daqui nós utilizamos muito no cotidiano. Essa daqui utilizada mais nos processos de usinagem, tá? E a broca com orifício de fluido de corte e a broca escalonada ou broca múltipla. Então, vamos à primeira aí, que é a broca helicoidal. Por que primeiramente a broca helicoidal? Primeiramente devido a essa hélice que ela possui. Se você observar, nós temos uma hélice aqui que dá um formato helicoidal. Então, esse formato helicoidal da broca, tá, que dá o nome de broca helicoidal. Então, qual a diferença aqui? A diferença é que uma haste é cilíndrica, ou seja, redonda, né? E uma haste é cônica. Qual a vantagem de uma ou outra? Tá? Principalmente na sua utilização. Essa aqui eu consigo utilizar nas nossas furadeiras manuais, furadeira de bancada, devido ao mandril. Essa daqui, devido à sua dimensão, tá? O seu diâmetro ser muito maior, eu monto ela diretamente em alguns tipos de equipamentos, tá? Eu monto diretamente no equipamento. Então, isso fica mais prático, que eu não preciso de uma ferramenta, um acessório para que venha montar essa broca no conjunto que eu preciso realizar. Então, de que é composto a broca aí? Principalmente haste, corpo e ponta, as partes fundamentais, tá? Porque na ponta eu tenho exatamente a região onde que vai fazer o corte. Na verdade, nós veremos aqui na frente, tá, que a broca ela tem alguns ângulos que são essenciais. Então, um dos problemas de broca principalmente a fiação. Quando a broca vem nova, ela vem com o ângulo correto, depois que afia, tornou-se um problema, porque você não consegue manter os ângulos corretos e adequados e acaba existindo o problema daquela broca cegar muito rápido. Mais à frente eu vou demonstrar para vocês, vocês vão entender melhor aqui. Então, dando prosseguimento, tem a broca de centrar, também ela é fabricada com aço rápido, tá? E a única diferença aqui, ó, o que acontece? Ela, tá? Ó, o que acontece? Ela tem um diâmetro na ponta e tem um cone, tá? Esse cone aqui é exatamente para formar esse cone, tá? Para que quando eu venha a inserir essa peça no torno mecânico, principalmente porque eu posso usinar, isso vem facilitar para que eu venha centrar essa peça,
tá? Então, esse chanfro, tá? Eu posso ter na condição de 60 graus e posso ter na condição de 120 graus. Observa a diferença aqui. Até brinco muito com a galera da manutenção, né? Eles gostam muito de utilizar os furos de centro para desmontar, ou seja, insere o saca-pino dentro do furo de centro e realiza a desmontagem aí, usando o que? O saca-pino. Então, a intenção, na verdade, desse chanfro, né, é para que quando essa peça venha a ser usinada, venha a ser levada ao torno, ela possa ter uma referência de centragem aí, tá? E temos as brocas que são mais específicas, tá? Então, essa broca que vocês verão aqui agora, ela na verdade ela tem um orifício interno, ela tem um furo que passa dentro dela, que segue esse helicoidal aqui. Então, o que acontece? Ela injeta sob pressão um fluido. Então, o fluido loop refrigerante, né, o óleo refrigerante, é muito comum, ele é injetado sob pressão, principalmente nas arestas de corte aqui, onde que a broca realmente faz o processo de corte. Então, posso ter ela da haste cilíndrica e tenho também da haste cônica, tá? E temos aqui o que? A nossa broca, a broca escalonada, tá? Ou a broca múltipla que nós veremos aqui. Então, essa broca aqui é exclusivamente para rebaixo. Eu tenho, na verdade, na mesma broca, eu tenho duas dimensões. O que acontece? Eu realizo um furo e tenho também, logo após, ela faz um rebaixo. E temos a broca escalonada, tá? Deixa eu verificar se a minha... Não estou com a imagem. A broca escalonada, ela tem, na verdade, no próprio corpo dela, várias dimensões, que é para executar o que? Rebaixos, né? Nas dimensões corretas aí. Então, como eu havia comentado, tá? Um dos problemas de broca se encontra exatamente aqui, ó. Deixa eu ampliar a imagem para vocês visualizarem melhor. Quando a broca, você compra a broca de fábrica, esse ângulo vem certinho, ó. Observa aqui onde está o mouse aqui, ó, tô passando. Então, aqui eu tenho um ângulo, então, e aqui eu tenho um ângulo de saída. Se vocês observarem de frente, o ângulo de corte, onde fica a aresta de corte que nós chamamos, ele tem que sempre ficar mais baixo do que o ângulo de saída. Então, muita gente, quando vai afiar a broca, o que acaba fazendo? Deixa o ângulo de saída mais baixo do que o ângulo de corte. Então, a ferramenta não corta, tipo assim, ela fica cortando com as costas e não com a aresta adequada. Então, ela tem que seguir um rigoroso ângulo aqui para que ela venha executar sua função corretamente. Então, se vocês observarem aqui a imagem dos ângulos de folga, ângulos de incidência e ângulos de ataque existente, só quem faz o corte, na verdade, é a aresta, tá? É essa aresta aqui, ok? Então, só quem faz o corte é apenas essa pequena aresta aqui, ok? Então, vamos lá. Dando prosseguimento, tá? Dando prosseguimento aqui, vamos a... Então, o que difere uma broca da outra aí? Eu tenho, na verdade, comprimentos, tá? Que vai depender do diâmetro dela, e temos também o ângulo de ponta, tá? Que conforme o ângulo de ponta aí, ela vai ser indicada, vai ser ideal para um tipo de utilização. Ou seja, se eu tenho, na verdade, aqui, ó, um ângulo de ponta de 118 graus, para o trabalho mais comum. Tá? Então, se eu tenho um ângulo, na verdade, de ponta mais agudo, tá? Se eu tenho um ângulo de ponta mais agudo, é para materiais mais macios. Então, a diferença, o que é o ângulo de ponta aqui? Tá? O que é esse ângulo de ponta? Exatamente esse ângulo formado aqui entre essas duas arestas aqui, ó, é o meu ângulo de ponta. Então, se ela tem a ponta mais aguda, ok? Se ela tem a ponta mais aguda, ou se ela tem a ponta, o ângulo mais obtuso, então quanto mais agudo, ou seja, mais fechado o ângulo, é para materiais macios, e quanto mais aberto esse ângulo, para material com maior dureza aí, ok? Então vamos prosseguir aqui.
Então, um dos problemas é o momento da fiação. Se não for fiado adequadamente, você tem problema aí com a sua utilização. Você vai utilizar a broca, ela vai ficar queimando. E outro problema é muito importante, principalmente na parte de broca, é a rotação, tá? É a rotação que você vai utilizar para que ela não venha se queimar, ok? No momento que você venha estar fazendo a sua utilização aí, ok? Então aqui tem um ângulo de ponta, que é os dois eixos. No momento da fiação, tem que tomar muito cuidado para o quê? Para que as duas arestas da broca sejam de formas iguais, elas sejam iguais, tá? Então, dando prosseguimento à parte de broca, né? Isso daqui exatamente não é uma broca, é uma fresa topo, ok? É uma fresa topo, tá? O que é a fresa topo, tá? A fresa topo na verdade, é uma ferramenta que eu utilizo para fazer canais, fazer rasgo. Eu posso tê-la com 4 arestas de corte, tá? Eu posso tê-la com 4 arestas de corte, se vocês observarem, são 4. Ou posso ter também com 2 arestas de corte, tá? Isso, quanto mais arestas de corte, eu posso trabalhar uma velocidade mais rápida, e quanto menor, velocidade mais baixa aí. E outro elemento que nós iremos iniciar, tá? É principalmente a condição de macho de roscar. O que são os machos? O macho nada mais é a ferramenta que eu vou realizar o quê? Eu vou realizar uma rosca interna, tá? O que acontece aqui? Ele é um material muito duro, então o único cuidado que você tem que ter principalmente quando você vai realizar a furação e realizar a rosca, tá? É que você não venha quebrar, porque se o macho chegar a quebrar dentro de um furo, dentro de uma determinada peça, em algumas situações que você não consegue sacar, a peça é sacrificada, você tem que quase jogar a peça fora, porque é muito difícil, mas muitas vezes consegue sacar, vai soldando. O que a gente faz na área? Quebrou o macho, põe a porca, vai soldando e tenta sacar ele aqui. Então, o que é o macho? O macho de roscar manual. Na verdade, os conjuntos, quando você compra, muitas vezes vem os 3 machos, tá? Vem o primeiro macho, vem o segundo macho e vem o terceiro. Alguns conjuntos só vem o primeiro e o terceiro. Isso vai depender do fabricante e automaticamente do custo, né? Então, qual a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro macho, tá? Está na ponta. Se vocês observarem aqui, ó, o ângulo de ponta, observa aqui, ó, é 4 graus. Observa que tem um ângulo de ponta aqui de 4 graus aqui, ó. O ângulo para o segundo macho já é de 10 graus. E o ângulo para o terceiro já é de 20 graus. Isso aqui para quê? Para me facilitar a entrada da rosca no momento que eu estou fazendo a rosca manual. Isso vai ser uma das tarefas que nós iremos fazer prática, tá, pessoal? Então, mas não fazer todo um cálculo para chegar qual broca eu preciso furar para essa condição. Pode ficar tranquilo que aqui nós estamos só dando uma planilha geral do conteúdo que vai ser à frente, vai ser abordado aí, porque nós temos que consultar tabelas, verificar passo, verificar toda a condição aí, tá? Então, poxa, eu não consigo identificar qual o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro macho. Então, o primeiro é para desbaste, o segundo é intermediário e o terceiro é acabador. Alguns fabricantes, eles trazem uma lista no corpo do macho. Eu não tenho nenhuma imagem aqui com eles, mas eles trazem uma lista. Uma lista, 2 listas e sem lista quer dizer que é o macho número 3. Ou seja, primeiro macho, uma lista. Segundo macho, 2 listas aqui no corpo dele. E terceiro macho, sem nenhuma lista. Então, posso ter esse macho, ele sendo incorporado junto com uma broca, ele sendo uma broca e um macho ao mesmo tempo. Isso é utilizado principalmente em materiais não ferrosos. E tem um macho de máquina. O que acontece com o macho de máquina? Ele, na verdade, ele é realizado em máquina. Ele tem uma furadeira que já faz o rosqueamento interno, tá? Com o macho. Então, o macho é uma ferramenta utilizada para fazer rosca interna, tá? E, principalmente, ele tem que ser de aço ao carbono para resistir aí, tá? Se eu tenho, na verdade, o macho, tá? Nós veremos que nós temos o cocinete que vai fazer a rosca externa. Então, se você observar aqui, ó, eu posso ter, lembra que eu comentei com vocês? Eu tenho aqui
O sistema métrico, ok? Eu tenho um sistema Whitworth ou Whitworth e o sistema americano é utilizado principalmente para tubos. Então, dentre a rosca métrica, eu posso ter um macho com rosca normal, que nós chamamos, e um macho com rosca fina, tá? E no sistema de Whitworth ou Whitworth, eu posso ter também a rosca fina, a rosca grossa, a rosca BSPT. Então, vários tipos de rosca. Isso vai depender principalmente da rosca no qual, ou do furo ou da porca que eu vou utilizar aí. Mas os mais comuns é a rosca métrica normal e a rosca Whitworth normal, ok? Tá? E por que essa grande diferença? Porque o que acontece? Se eu tenho um parafuso que tem, vamos imaginar a roda de um carro, já observaram que os filetes, né? As cristas dos filetes é uma rosca bem fina. Então, o que é a vantagem de uma rosca fina? Ela garante um maior aperto. Uma rosca mais grossa, ela garante um aperto menor, né? Só que a rosca mais fina garante um aperto muito maior da superfície. Então, por isso que às vezes eu utilizo a rosca fina, tá? Então, vamos lá. Essa ferramenta aqui, já vou colocar direto aqui, ela é classificada principalmente em que nós chamamos de desandador. Eu tenho um colega que chama, eles são mineiros, chama de vira-macho, né? É uma ferramenta que eu vou utilizar para fazer o quê? Para fazer o movimento, porque o macho eu preciso que ele tenha um movimento, né? Principalmente rotativo, para que ela venha a ser executada aí. Então, aqui eu tenho o desandador, que o que é o desandador? É a ferramenta que eu vou utilizar para girar o macho. Então, por isso que alguns chamam de vira-macho, tá? Na ponta do macho da espiga, eu encaixo o macho aqui dentro do desandador. Então, aqui eu tenho o desandador em T, tá? E aqui eu tenho, na verdade, o desandador que nós chamamos de braço fixo, né? O que acontece? Ele tem, na verdade, aqui onde que eu vou fazer o apoio, tá? E eu vou inserir o macho nessa região mediante o ajuste que eu posso fazer desse parafuso aqui. Ele vai encaixar dentro da castanha móvel aqui, ok? E vou fazer o movimento. O único cuidado eu tenho que ter é o seguinte, que o desandador tem que ser proporcional ao macho. Lembra aquela regra do torque? Quanto maior a alavanca, né? Então, se eu tenho, na verdade, um desandador muito grande, o que é desandador? Esse elemento aqui, ó. Se eu tenho um desandador muito grande e um macho muito pequeno, com certeza o macho vai quebrar. Porque eu estou realizando, eu aparentemente realizo menos força, só que a força aplicada sobre a superfície acaba sendo muito maior aí. Ok? Então, esse é o desandador ou o famoso vira-macho, que o pessoal também chama na área aí que não tem jeito. Okay? É o vira-macho. Tá? Então, dando prosseguimento, vamos lá. Da mesma forma que eu tenho o macho para realizar rosca interna, eu tenho, na verdade, o cocinete para realizar rosca externa. Então, isso aqui também é um desandador. Desandador, então, é o que? Uma ferramenta utilizada para fixação de macho ou cocinete, tá? Então, esse aqui é o desandador. Então, conforme na verdade, o diâmetro do cocinete, eu tenho, na verdade, um desandador adequado para cada situação. Então, eu tenho desandador número 1, número 2, número 3, número 4. Ambos para os dois tipos aí, para o cocinete e para macho aí, tá? Que eu vou utilizar. Então, aqui vem a imagem do que é o cocinete. Vamos lá. Nós tínhamos aí o cocinete, o macho, desculpa, que ele realizava a rosca interna. Aqui eu tenho um cocinete que ele realiza uma rosca interna, tá? Então, como que é feito o processo? Eu pego, na verdade, o cocinete que está aqui, insiro dentro do meu desandador, observe que tem exatamente um entalhe, onde que eu posso, alguns cocinetes me possibilitam fazer uma regulagem, ok? Para iniciar a rosca de uma forma mais leve, e outros não têm essa possibilidade aí. E temos também o cocinete, que é o cocinete que é bipartido,
tá? Que é formado por 2 placas de aço temperado que, pelo movimento rotativo também, eu consigo fazer rosca, ou seja, eu vou fazendo a vantagem desse bipartido, que eu vou fazendo a rosca mais leve, e à medida que eu vou avançando em várias passadas sucessivas, eu vou ajustando aí até chegar à dimensão que eu preciso aí, tá? E temos o cocinete de pente, né? O que é o cocinete de pente? É o cocinete, tá? Esse aqui é muito utilizado em PVC, aquele que você já compra ele com a rosca, e esse aqui para tubulações de incêndio, tubulação de água com grandes dimensões, esse é o de pente. O que acontece? Já tem a rosca, e à medida que você vai girando sobre a superfície, igual demonstra que ele exerce uma pressão, e você vai realizando a rosca, os filetes aí sobre o tubo, sobre o material que você precisa fazer. Então a diferença é que eu posso ter o cocinete, convencional, né, ou bipartido, ou posso ter o cocinete também na forma de pente, ok? Esse daqui é uma ferramenta muito utilizada, principalmente quando você precisa fazer um ajuste fino na área, que são os alargadores. Então, eu tenho, na verdade, alguns tipos de alargadores, tá? Que é empregado. Imagina só, às vezes, não sei se vocês já depararam, que vocês viram um furo que é cônico. Poxa, como que foi feito o furo cônico? Não, na verdade, é realizado furo convencional, tá? É realizado o furo convencional, e esse furo convencional depois, posteriormente, é utilizado aqui um alargador, tá? É utilizado um alargador. Observa que esse alargador tem a forma cilíndrica que cônica aqui, ó. Então ele vai deixar, na verdade, a superfície também cônica, tá? Mas quando eu preciso de uma superfície cilíndrica, eu posso utilizar o alargador cilíndrico também aqui, tá? Qual a diferença? Eu posso ter ele também com haste cônica, ou posso ter com haste cilíndrica, onde observa que nessa espiga aqui, ó, eu encaixo o desandador, onde que eu vou fazer o movimento rotativo para que ele venha fazer o processo de desbaste e ajuste, porque o processo de furação com broca, a broca de aço rápido, corrigindo, é um processo de desbaste. Agora, já devido à evolução das ferramentas, de todo o processo, temos as de metal duro, que já é um acabamento já diferente, não é um acabamento mais de desbaste. Então, o alargador é utilizado principalmente para que eu venha ajustar uma dimensão de uma forma mais precisa que o processo de furação em si não é capaz de me fornecer, tá? E tenho ele também com a situação expansiva. O que seria o regulador expansivo, o alargador expansivo, tá? Eu consigo, na verdade, movimentar essas lâminas. Então, na medida que eu movimento os 2 parafusos, essas lâminas vão se abrir mais ou vão se fechar. Então, podendo eu realizar um desbaste e ter uma folga um pouquinho além daquela medida padrão, que seria a medida do alargador. Vamos supor, se o alargador é 10 mm, eu consigo 10,05, ou seja, 10 milímetros e 5 centésimos. Então, isso vai depender da situação. A situação onde que eu vou estar utilizando, a situação que eu vou estar empregando o material aí. Ok? Então, aqui está a imagem que eu acabei comentando, esquecendo de colocar a imagem para vocês, tá? Então, isso aqui é o alargador expansivo. Observa que tem a porca, tem as lâminas. À medida que eu vou movimentando, tem as ranhuras, onde essas lâminas vão, entre aspas, saindo ou vão entrando. Ou seja, eu posso desbastar mais ou menos por isso, neste material aí. E outro equipamento muito utilizado na parte de ferramenta é a talhadeira. A única diferença entre talhadeira se encontra principalmente na ponta. Essa ponta mais larga nós chamamos de talhadeira, e a ponta mais estreita utilizada para corte, né? Essa ponta mais estreita aqui, ó, essa ponta mais estreita, a cunha dela é utilizada para corte ribite. Aqui é um corte, uma largura maior, aqui um corte, uma largura bem menor aqui. Então, são todos materiais forjados, ok? Então, porque eles têm que suportar impacto, e o material que tem que ter uma certa têmpera, dureza, para que venha a poder
resistir ao fio de corte, tenha, na verdade, maior durabilidade aí. Então, o saca-pino, tá? Se lembra que eu comentei que os furos de centro, o pessoal da manutenção gosta muito de desmontar. Então, isso aqui, na verdade, é o saca-pino. Onde que eu posso ter o que? O saca-pino, eu posso ter o saca-pino cônico, a ponta dele é cônica, e posso ter o saca-pino paralelo, o que a ponta dele é paralela, porque existe alguns pinos, nós chamamos de pino elástico, né, que só você consegue desmontar com o saca-pino, e tem ele também, que é o punção, que nós chamamos. O que é o punção? O punção é que eu não vou marcar um centro, o que é ideal? Se eu tenho uma broca de aço rápido para que eu possa furar, se eu for tentar furar, ela não vai ter uma guia, né? Então, o punção, você dá um ponto na peça para que ela venha servir como guia. A broca não venha ficar jogando, né? Então, essa é para marcação de furo de centro, entre outras coisas. Não só para marcação de furo de centro. Tem várias aplicações para o punção aí. Ok? E a outra ferramenta muito comum, que eu tinha um colega que chamava ela de princesa, né, que é a marreta, tá? Então, qual a diferença entre as marretas? Observa na extremidade, vou dar um zoom aqui para vocês verem, que tem um pequeno abaulado. Então, esse martelo que tem esse abaulado na ponta, nós chamamos de martelo de bola. Esse que tem essa pena, né, esses dois ângulos, tá? É o martelo de pena. E o martelo de pena cruzada é, na verdade, o que nós chamamos de a marreta, ok? Não marreta, pena de cruzados. Então, a diferença se encontra principalmente aí, na forma dos elementos, das faces, ok? E agora a marreta, né, na área, né, não sei se o pessoal já ouviu falar, a famosa sexta-feira, né, porque o cara tá doido que chega logo a sexta-feira porque o cara batendo marreta. Essa aqui, que ela principalmente tem uma massa bem grande, né, para que possa ser feito algumas desmontagens mais pesadas, né? Então, e temos aqui o macete. Esse daqui é o macete, tá? O que é o macete? O macete, ele pode ser de madeira, ele pode ser de borracha, pode ser de material de tecnil. Isso vai depender da aplicação. Eu posso ter ele principalmente com essa cabeça de plástico, corpo de alumínio, vai depender da montagem. Então, o mais comum é você sempre utilizar um material macio, porque quando você vai bater no material mais duro, para que você não venha quebrar o material, ou venha deformar, ou venha fazer qualquer irregularidade nessa superfície aí. Tá? Então, marreta e macete. Então, o macete, na verdade, você precisa fazer um pequeno desempenho, uma peça que você não pode bater diretamente com metal, você utiliza o macete, você dá uma pancada de uma forma indireta e não venha a danificar. Ok? Então, com isso, nós encerramos aí a parte de ferramentas manuais, tá? E venho pedir a vocês, aquela atividade que ficou, a atividade número 2, que vocês venham a fazer. Lembrando, ela agora, como já fechamos o conteúdo, já é possível terminar essa atividade, porque ela vai compor a nota das nossas atividades aí. Ok? Então, valeu, obrigado pela atenção aí.